Olá, bem-vindo a mais um tutorial Sonic. E hoje, atendendo a pedido das pessoas que comentam no meu canal, eu vou ensinar como criar uma porta utilizando o Expression 2 e Wire. O resultado final vai ser esse. Você vai encostar na porta, apertou E, ela abre, depois de 3 segundos ela fecha sozinha. E tem um barulho, tá? Acho que vocês não conseguem ouvir, mas ela faz barulho também. Então vamos começar. Primeiro, criei uma plate 1x2. Arruma a plate. Depois usa um stacker. Cria 3 props em seguida. Daí eu vou mudar o material dela só pra gente poder enxergar melhor. Até agora eu só tenho 3 props. Nada demais. Então você vai na Wire. E em Wire Physics você vai pegar uma ferramenta chamada NoCollide. É uma ferramenta que serve para fazer uma prop ficar com NoCollide All. É a mesma função do NoCollide Tools quando você aperta o mouse 2, botão direito. Então você clica com o mouse esquerdo na prop, que vai ser a porta. Depois em outro lugar você clica com o mouse direito, com o botão direito. Ele vai criar um controle do NoCollide. Até agora nada aconteceu, só coloquei o controle. Agora vamos fazer E2, que é a parte que eu acho mais difícil. Se você ainda não entende muito de E2, eu recomendo ver os outros vídeos, porque aqui começa a ficar um pouco mais avançado. Então lá, vamos em Wire Control, pegue lá o E2, New Expression. Façamos assim, será assim E2. Nome, aula E2, porta com E2. Não temos nenhum input, porque como você viu, eu usei o botão E do teclado. Não vai ter botão. E uma observação é que essa porta só o dono pode abrir, tá? Só o dono da E2 consegue abrir a porta, ninguém mais. Então, a gente só tem outputs, que é o NoCollide. Por mais que vocês queiram usar variáveis com nome pequeno, eu prefiro usar nome grande, que fica bem mais fácil de entender depois, cara. Então lá, outputs NoCollide. No Collide 0 a porta tá sólida, no Collide 1 você consegue atravessar ela. E agora vamos começar a programação. Faz assim. Primeira linha, run on tick 1. O que esse comando faz? Esse comando atualiza a sua E2 sem parar. A cada milissegundo ela atualiza a sua E2. E por causa que, né, nesse caso a gente vai ter que usar ela. Então vamos lá. If changed, a gente vai usar a função changed, que como estamos usando o run on tick, se você manda ele executar uma função, por causa desse run on tick, ele vai executar essa função sem parar, porque tipo, ele está atualizando a E2 a cada, sei lá, 1 milissegundo, então ele vai executar essa ação a cada 1 milissegundo sem parar. E usando a função changed eu consigo fazer que aconteça uma vez só. Então a gente faz assim: if changed, abre parênteses, owner, .key use. O que eu disse assim? Se o owner apertar a tecla E, no caso é o key use, né, a tecla de para usar, e owner key use, ou seja, se ele pressionar a tecla key use e essa tecla for mudada, você deve estar se perguntando por que eu coloquei 2 key use aqui. Se eu colocasse um key use, ele ia ficar repetindo a ação por causa do run on tick, então eu coloquei change, né, ou seja, ele só muda uma vez, ele vai de 0 para 1, então ele só executa a ação uma vez. Então tá, tudo isso é para dizer que se o owner apertar a tecla E, end, é o comercial, owner, entity, igual, entity, is welded to. Agora vai ser meio complicado explicar, mas é assim. Daqui para trás eu disse, se o owner apertar a tecla E a mira, a prop que o owner está mirando, porque essa função entity retorna a entity que o owner está olhando, e como eu já expliquei, entity são pessoas e props, pode até ser outras coisas, mas não nesse caso. Então, se o dono apertar a tecla E e a prop que o dono está olhando é a mesma prop em que a E2 foi colocada,
Porque quando eu digito entity, eu estou me referindo à prop da E2, tá? Aquele quadradinho lá com símbolo legal. Entity is welded to significa a prop que a E2 está weldada. É meio complicado de entender, mas acho que com o tempo vocês entendem. Então, se o owner apertar a tecla E e a prop que ele estiver olhando for a prop em que a E2 estiver weldada, fecha parênteses, abre chaves e começa a função. O noCollide vai ser 1, né? Ele vai ativar noCollide igual a 1. Agora a gente vai fazer tocar um som. E eu vou dizer aqui que E igual a entity is welded to. O que eu disse aqui? Eu disse que a variável E é igual a prop onde eu coloquei E2. Daí eu não preciso ficar digitando esse entity is welded to toda hora. Não coloco E, 2 pontos. Agora a função de tocar som. Sound play. Abre parênteses, daí você vai colocar um index do som. O index nada mais é do que o número que você vai usar para configurar o som ou qualquer coisa depois. Nesse caso, eu vou colocar 0. Daí você, depois da vírgula, você vai colocar a duração em segundos. Se você quer que ele toque o som inteiro, você coloca 0. E depois você dá vírgula e abre aspas e vai colocar o som para abrir a porta. Nesse caso, é esse som aqui que eu já peguei. Doors/generic _door _open.wav. Daí você vai fechar aspas, fechar parênteses. E eu vou iniciar um timer que é para fechar a porta automaticamente. A gente vai usar a função timer, digita timer minúsculo, abre parênteses, daí você vai abrir aspas, você vai digitar o nome desse timer, nesse caso vai ser fechar, fecha aspas, adiciona uma vírgula, coloca o tempo. Esse timer vai demorar para fazer a ação em milissegundos. Nesse caso eu usei 3 segundos, então 3 segundos em milissegundos é 3000 milissegundos. É só pegar o número e multiplicar por 1000. Pronto. Agora vai lá e fecha aspas. Terminei a parte de fazer abrir. Agora a parte de fazer fechar é simples também. If, abre parênteses, CLK fechar. O que eu disse assim? O que eu disse aqui? Se o timer fechar for ativado, por isso que serve a função CLK, e depois você coloca o nome do timer aqui dentro. Porque, por exemplo, quando eu ativo o timer 3 segundos, esse timer ele começa a contar 1, 2, 3. Na hora que dá 3 segundos, ele manda um sinal chamado fechar para E2. E esse comando nada mais é do que detectar esse sinal e executar uma ação a partir dele. Então, se passar 3 segundos, né, se detectar o timer fechar, abre chave, noCollide igual a 0, ou seja, a porta fica sólida. E eu não sei se eu preciso digitar de novo, vou colocar E igual a entity is welded to. E é a mesma coisa de cima. E agora a gente vai colocar para tocar o som de fechar, que é entity sound play 00. E esse aqui é o som de fechando, mesma coisa de cima, só que com close no final. E fechei a chave. Agora eu vou apertar Ctrl Space, verifiquei a The Validation Successful. Eu vou fechar. Agora você tem que colocar E2 na prop que vai ser a porta, porque eu usei a função entity is welded to, que é a prop onde a E2 está weldada. Quando você coloca, ela é automaticamente weld. Então eu vou colocar meio no cantinho para não atrapalhar. Coloquei. Agora eu vou lá pegar a ferramenta Wire Advanced. Não tem muito para wirar. É só o Active do noCollide. No noCollide D2. Pronto, acabou. Linkei. Agora vamos fazer um teste. Cheguei aqui, apertei a tecla E. Ele faz o barulho, eu consigo atravessar. Passa 3 segundos, eu não consigo mais. Só que a porta não ficou invisível. Aí daí é que entra uma própria função do Wire. Quando o noCollide ele está ativado, você pega a tool color, coloca o alpha para 0. E quando o noCollide estiver ativado, você muda a cor da porta. Daí quando ele desativar, a porta volta ao normal. É um pequeno truque. Então faz assim, ó. Eu vou ativar e deixar invisível, ó. Ativei, deixei invisível. Passa um tempo, ele fecha e volta. A partir de agora, assim que eu aperto E, ele vai ficar invisível e abrir. Viu? É isso aí. Ah, e não importa a distância que você tá, você pode estar longe, mas se você estiver olhando para a porta, aperta E, ele vai abrir.
Bom, eu acho meio complicado essa aula para algumas pessoas, mas qualquer dúvida, entre no meu servidor, sou Nicolas Sandbox Brasil. Obrigado pela atenção e até a próxima.